pessoal, meu nome é Karina, eu sou psicóloga aqui da IBTA e hoje estou aqui com vocês para falar um pouquinho sobre a depressão, tá? Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, né, o Brasil ele é o maior país aí da América Latina com pessoas diagnosticadas com depressão, tá? A depressão ela é uma doença séria e ela precisa de tratamento qualificado, né? A pessoa que tem depressão, ela sente um vazio muito grande, ela não tem perspectiva de vida, ela não vê sentido na vida dela, tá? Ela perde aí a vontade de fazer atividades simples do dia a dia, né? E ela não consegue sair desse ciclo sozinha, tá? A depressão não é uma simples tristeza, né? Tristeza é um sentimento que todo ser humano tem em algum momento da vida e ele, né, ajuda a gente a evoluir, tá? Então, a tristeza simplesmente, né, não é um sintoma da depressão, tá? Na depressão, a pessoa ela sente uma tristeza profunda que ela não consegue sair sozinha, tá? Então a gente precisa desmistificar, né, a depressão e os seus sintomas, tá? Além desse humor deprimido, né, e dessa falta de interesse pelas atividades do dia a dia, o que a pessoa pode mais sentir quando ela tem depressão, tá? A pessoa depressiva, ela pode desenvolver aí compulsões alimentares, tá? Por quê? Porque ela pode perder o apetite, tá? Ela pode também aumentar, né, a alimentação dela, né, comer demais e desenvolver, como eu falei, essas compulsões alimentares. Ela pode aí, né, ter insônia, tá? Ou hipersonolência, que é dormir demais, tá? E isso tudo desencadeia outras doenças, tanto as psicológicas quanto as físicas, tá? A pessoa com depressão, ela fica apenas aí focada, né, em pensamentos negativos, né, que não são construtivos para ela, tá? E isso interfere no modo como ela se sente e como ela age no mundo, tá? A pessoa ela pode também ter aí, né, pensamentos suicidas, de morte, tá? Então ela precisa de um tratamento aí especializado para ela conseguir, né, ter uma qualidade de vida melhor diante dessa doença tão grave e tão séria, tá? A depressão ela pode ser desenvolvida de diversas formas, tá? A gente classifica a depressão de duas formas, a depressão endógena e a depressão exógena, tá? A depressão exógena é aquela depressão desenvolvida, né, através de fatores externos, ambientais, tá? Como, por exemplo, traumas, violência, abuso, negligência, tá? Esses fatores ambientais, né, e dependendo da personalidade que é constituída aí da pessoa, ela pode não saber lidar com aquela situação e desenvolver uma depressão, tá? E temos a depressão endógena. A depressão endógena, ela é interna, tá? A depressão endógena, ela é bioquímica, ela pode ser herdada, genética, tá? Então, a depressão, ela pode sim ser passada aí de pai para filho, né? De vô para neto, então ela pode sim ser herdada, tá? Então é aquela depressão onde a pessoa muitas vezes não tem um motivo aparente para tá se sentindo daquela forma, tá? E aí quando eu falo bioquímica, né? O que significa? Dentro dessa depressão endógena, a pessoa ela não consegue desenvolver, né, alguns neurotransmissores, tá? Alguns neurotransmissores, eles não são produzidos de forma qualificada, né, no cérebro aí, especificamente no sistema nervoso central, tá? E é aí que entra a ibogaína,
né? A ibogaína, ela faz essa regularização química, né, do sistema nervoso central da pessoa, estabilizando, regularizando esses neurotransmissores, como por exemplo, né, a serotonina, a noradrenalina, a dopamina, tá? São alguns neurotransmissores que trazem, né, bem-estar, eles produzem, né, aquele bem-estar e aquele prazer para a pessoa, tá? Então a ibogaína, ela vai ser eficaz, né, para poder fazer essa regularização, e fazendo essa regularização, né, a pessoa, ela vai ter uma expansão maior de consciência, né, entendendo melhor aí como que tá a realidade dela, entrando em contato, né, com as questões da vida dela de uma forma diferente, tá? A ibogaína, ela vai proporcionar que a pessoa consiga ter esse poder de decidir diferente, tá? E que a pessoa depressiva, ela não conseguia, né, anteriormente aí, por conta de todos esses sintomas depressivos, né, que eu mencionei, tá? Mas vale ressaltar aí, né, que é muito importante ter um acompanhamento posterior com profissionais da saúde, com um psicólogo, tá? Para a pessoa conseguir desenvolver estratégias para lidar com questões do dia a dia, né? E uma coisa muito importante, gente, né? O primeiro passo aí é o reconhecimento e a aceitação da doença, tá? A pessoa, ela precisa reconhecer, se conscientizar e aceitar que ela está doente e que ela precisa de ajuda. Esse é o primeiro passo aí para grandes mudanças na vida dela, tá? E é muito importante também, né? Toda doença, ela tem uma causa, né? Então é importante encontrar essa causa, a raiz do problema, para que essa raiz, ela seja aí, né, tratada, cuidada, e a pessoa consiga, né, voltar para a realidade dela, pensando, agindo, sentindo diferente, tá? Então, gente, não banalizem, né, os sintomas depressivos. Se você não está conseguindo sair desse ciclo sozinho ou sozinha, procure a ajuda de um profissional, tá? A gente não pode misturar, né, como eu falei, a depressão, a tristeza, né, que todo ser humano sente, com os sintomas depressivos, tá? Que eles são muito mais profundos e graves, né? Então a gente tem que procurar ajuda, né, de profissionais aí, psiquiatra, psicólogo, tá? Para poder entender, né, esses sintomas e poder tratá-los da melhor forma possível, tá bom? Então espero que vocês tenham compreendido um pouquinho, né, sobre a depressão. Falei bem brevemente aqui para vocês, tá? E qualquer dúvida, a gente tá aqui nas redes e vocês podem fazer as perguntas que vocês quiserem em relação à depressão, tá bom? Um abraço para vocês.